Vitor, boa noite. Boa noite, Joaquim. Um prazer estar aqui contigo, aqui no Brasil 247. Cumprimento também todas as nossas pessoas que estão assistindo a nossa entrevista aqui. E obrigado pela oportunidade de falar. E me permita uma questão, já parabéns, né, pelo excelente trabalho que você fez no que diz respeito à questão do Tony Garcia, né, que a gente teve desdobramentos ontem, que revelaram, né, que todo aquele trabalho de investigação que você fez se mostrou muito contundente, né, e justificaram aquelas medidas que estão sendo. Vamos ver quais são os desdobramentos disso, né, agora, né? Enfim, então parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, um trabalho excelente, um trabalho muito profissional, muito sério, enfim. Né? Que bacana, olha, muito obrigado, viu, Baral? Realmente aumenta a responsabilidade como pessoas como você, né, quando fazem esse tipo de observação, um elogio mesmo. Então, eu sou muito grato, mas é sempre um dever, né? Assim como você, na tua profissão, também se move muito pelo dever. Então, e eu vou dizer mais uma coisa, quando você fala da questão da Lava Jato, eu também sentia como um dever lá atrás. E eu vi hoje a história do Alisson Mascaro, a perseguição a ele também é um dever, aquele que tem compromisso com a verdade, de mostrar exatamente o que está acontecendo, para evitar linchamentos, porque o que ocorreu com ele é um linchamento. Então, te dou os parabéns e te agradeço por você aceitar o meu convite para estar aqui, para a gente poder entender o que está acontecendo. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: esse processo, o processo administrativo disciplinar da USP, ele é viciado? E se é, por quê? Olha, Joaquim, antes de mais nada, eu preciso esclarecer uma questão. Eu não sou advogado do Alisson nessa questão do processo administrativo disciplinar que está em curso na USP, até mesmo porque eu tenho uma relação não só de muita amizade, intimidade com o Alisson, de longa data, mas também porque, neste caso específico, eu participei de muitos dos eventos e a ponto de eu ter prestado depoimento em favor do Alisson como testemunha. Então, o meu conhecimento sobre o processo administrativo disciplinar, ele é indireto na condição de eu ter sido testemunha do Alisson nesse processo claro, sempre tive conhecimento de sua existência, conversas indiretas sobre o assunto, mas detalhes maiores eu não possuo, né? Exatamente por não ser advogado. Mas alguns detalhes me vieram ao conhecimento, porque quando eu fui prestar depoimento à USP, né, foram feitas inúmeras perguntas a partir de fatos e relatos que estão dentro do processo disciplinar, né? Mas várias situações já me causam muita perplexidade, né, e que me permitem, de certa forma, apontar vícios, né, vícios que vão ser discutidos judicialmente, né, que em breve serão discutidos judicialmente, né, como, por exemplo, vícios de iniciativa, né, ou seja, o processo, toda a situação, ela começa a partir das matérias do Intercept lá, exatamente há um ano atrás, há um ano e um dia atrás, né. A matéria do Intercept, ela traz uma série de elementos de depoimentos anônimos, né? E a despeito até causa muita estranheza, né? Chamou muito a atenção que eu nunca tinha visto uma matéria uma matéria que foi publicada, depois foi defendida pelo próprio Intercept no sentido de se afirmar. O Intercept se viu na necessidade de afirmar toda, entre aspas, a adequação e cuidados que eles tiveram, né, eu respeito aos princípios jornalísticos, na apuração daquela matéria, né? E na realidade, ao assim afirmar, na realidade ela só mostrou, a meu ver, né, e sempre todo o cuidado, né, que ela foi feita de uma maneira muito, como é que eu posso dizer, até mesmo irresponsável, né? Por quê?
Veja bem, a matéria do Intercept ela traz inúmeras acusações que podem, que poderiam, em tese, a partir da narrativa adotada, poderiam implicar até mesmo em tipificações penais, né? E, ao mesmo tempo, ela se parte de uma perversidade, né, em se valendo de um dado anonimato, de uma dada proteção à intimidade, à vítima, até mesmo por conta da sensibilidade das acusações que foram feitas, né, ao Alisson não foi dado conhecimento de quem eram esses denunciadores, né? E foi dada até uma oportunização para ele às 5 horas da tarde do dia anterior à publicação da matéria para ele comentar. E o único comentário que se podia fazer naquele tempo era: esses relatos, eu preciso saber quem são, no mínimo saber quem são para poder comentar, ainda que se mantenha o sigilo, se mantenha esse anonimato, né? No mínimo até para poder comentar sobre a veracidade do fato propriamente dito, né? Havia necessidade de se saber quem eram essas vítimas. Isso não foi respeitado ao Alisson. E eu já digo desde logo, Joaquim, antes de voltar a falar sobre a questão dos vícios, né, que não existe até hoje qualquer denúncia, qualquer procedimento de natureza civil, ou principalmente criminal, a partir do teor das supostas alegações que foram feitas, né? Não existe nenhum procedimento civil ou criminal, especialmente no criminal, quer como inquérito, quer como processo judicial, né, que trate sobre esses assuntos. Mas o que se fez, e ali dentro já começa nesse sentido a questão dos vícios de procedimento, né, é que, com base nessa matéria, né, se instaurou, sem fato determinado, um procedimento de sindicância preliminar, né, que foi feito de maneira extremamente atabalhoada e acelerada, né, a ponto de, por exemplo, se instaurou esse procedimento e começou seus trabalhos, salvo engano, né, porque eu não realmente, salvo engano, começou esses trabalhos por volta de meados de 15 a 20 de dezembro, né, e do nada, no calar da noite, do dia para a noite, sempre as intimações, pelo que me consta, né, pelos relatos que eu tenho, né, como eu disse, eu não sou advogado do PAD, mas pelos relatos que eu tenho, todas as intimações para que o Alisson pudesse se manifestar ou não se manifestar, elas sempre se davam do dia para a noite, né? Então, intima-se durante a noite, no dia seguinte, para já no dia seguinte, ou dali 2 dias, já se fazer defesas, por exemplo, né? Até um presente momento não se tem, quando foi essa sindicância, ela buscou, por sua vez, né, ela foi uma verdadeira caça às bruxas, né, eu não quero usar aqui da expressão patriarcal contra as bruxas, pelo contrário, mas em si usando essa nomenclatura, porque ali foi um processo de devassa, né, da vida íntima e pessoal do Alisson Mascaro, né, em que se buscou, né, se buscou uma série de relacionamentos que ele poderia ter tido ou não ter tido, uma série de relacionamentos pessoais, de amizade, ou até mesmo, enfim, não quero entrar nesse detalhe porque faz parte da privacidade dele, até mesmo relacionamentos eventualmente amorosos que ele possa ter tido ao longo da sua vida, que não tinham nada a ver com a USP, propriamente dita. Não é um caso interno, não é um caso da USP, portanto, exatamente. Não é um processo administrativo, mas mesmo os casos não sendo da USP, essas informações são consistentes. Isso que eu queria ver com você, mas antes de um fato novo, que eu apurei, eu não vou falar o nome da pessoa, porque não é o caso de falar nomes agora, mas eu sei que é uma pessoa, eu procurei a pessoa, que foi uma pessoa que disse a você, ela está envolvida nessa, e disse a mim que está envolvido nesse processo administrativo, como suposta vítima, e diz que também é testemunha, e que já sabia, por exemplo, que o processo será julgado na semana que vem. Aí eu pergunto a você, como é que ele sabia se, ao que eu apurei, não havia ainda sido marcado o julgamento e ele já sabia que seria na semana que vem?
Pois é, exatamente isso. Esse processo ele foi muito conduzido, muito próximo à questão da Lava Jato, inclusive, em que você já trazia, né? É muito interessante isso, porque se utilizou, a despeito desse grupo de pessoas repudiarem o que ocorreu na Lava Jato, eles adotam essa prática da Lava Jato. Então, o que aconteceu? Muitas das vezes, notícias eram publicadas em sites e em jornais da mídia geral na história, né? Antecipando atos que ainda a gente nem tinha tomado ciência, mas um vício, voltando àquela questão do vício ali dentro, né? E o que a gente pôde, e o meu envolvimento nesse contexto é porque, de fato, o Alisson já deu uma entrevista aqui no Brasil 247 em que ele relatou, inclusive, né, ele já relatou toda uma situação da questão da perseguição que ele sofreu. E, inclusive, naquela entrevista, ele sofreu a violência de ter até mesmo que se expor publicamente, porque o Alisson nunca havia falado nada em público de sua vida íntima e pessoal, inclusive no que diz respeito à sua orientação sexual. Né? E eu, de alguma forma, durante todo esse período dessa perseguição, eu participei ativamente com o Alisson e outras pessoas, por óbvio, de tentar entender o que estava acontecendo. E realmente a situação veio num sentido muito avassalador, num sentido muito articulado, com articulação de atores imediatos que foram colocados à frente como é que eu posso dizer? Como se fosse os soldados de frente, né? E esses soldados de frente, inclusive, essa pessoa que eu também eu realmente vou tomar sempre o cuidado de não mencionar nomes de ninguém, né? Mas essa pessoa de frente, a gente veio a descobrir um pouco antes da matéria do Intercept, né? Que ela era uma das pessoas que estavam diretamente envolvidas na articulação dessa perseguição contra o Alisson. A gente não pode afirmar ainda, porque isso está em investigação, né? Enfim, a gente não pode afirmar ainda se existe alguma conexão desta pessoa, de outras que a gente já sabe, com os perfis haters a que o Alisson mencionou já publicamente em suas entrevistas. Mas o fato concreto é que essa pessoa era uma pessoa muito próxima da gente, né? Eu sempre tive um carinho e admiração por essa pessoa, inclusive, né? Acho ele uma pessoa realmente que tem uma grande capacidade em termos acadêmicos, em termos de pesquisa, né? E eu não entendo, até hoje eu não entendo as suas motivações nesse sentido, mas o que se verificou de fato concreto, né, é que a gente havia tomado um cuidado, Joaquim, que a gente já estava acompanhando essa situação, e essa situação ela teve da perseguição, como o Alisson sempre já relatou, ela se inicia por volta lá de 2013, em agosto de 2013, até numa entrevista que foi dada aqui no Brasil 247. Vitor, mas uma pergunta que eu queria fazer mais objetivamente, que é a seguinte: como é que essa pessoa soube do julgamento na semana passada? Aí eu vou dizer o que eu apurei, mas eu queria saber qual é, porque essa pessoa disse a você que o julgamento será na semana que vem. Então, essa pessoa, ela teve, só para concluir a ideia, porque eu vou chegar nesse ponto agora, Joaquim, essa pessoa do nada, ela tinha, como é que eu posso dizer, a gente tinha um contato, e quando um pouquinho antes do Alisson ter publicado uma nota pública informando que estava sendo perseguido, no mesmo dia eu tinha entrado em contato com essa pessoa, porque essa pessoa tinha acesso a todas as redes sociais do Alisson, e eu não tinha, por um desígnio da vida, porque eu não estava mais no mundo acadêmico, eu tenho uma atividade profissional muito intensa, eu nunca cuidei dessas questões propriamente ditas. E no dia que a gente publicou a nota, essa pessoa, que ela sempre demorou para me responder, ela me respondeu de plano, já me dando as senhas, e momentos após ele manda um e-mail ao Alisson, né, fazendo acusações, de mesma natureza que do Brasil 247, né, e aí ele se revela, né, como sendo sobre esse papel que acho que ele mencionou a ti, de vítima, né? E simultaneamente a isso, né? E aí a gente passa a receber inúmeras mensagens que essa pessoa mandava. E é muito interessante que essa pessoa se coloca, assume, se veste nesse papel de vítima, nesse contexto, para mim não é crível
essa acusação, e ela muito próxima da narrativa da história que foi contada no Intercept como um todo, né? Depois a gente comenta sobre isso. E essa pessoa passa a ser a revista com relação a mim. Ela sempre mandou mensagens para mim de uma maneira inadequada, sempre com um tom provocativo. E eu confesso a vocês que até tentei conversar com essa pessoa. E eu fiquei sem falar com essa pessoa. Isso aconteceu em 2 ou 3 oportunidades ao longo do mês de dezembro. Essa pessoa passou a adotar uma postura de stalker, inclusive, postando tudo que saía contra o Arisson nesse contexto. E ele me manda essa mensagem agora, ontem ou anteontem, me falha a memória aqui, né? E o que acontece? Essa pessoa ela se colocou, já lá no início, já antes da publicação da matéria do Intercept, como a gente veio a saber depois, e depois da publicação da matéria do Intercept, como uma das coordenadoras das vítimas. Né? E eu tive conhecimento por relatos de terceiros de que várias pessoas, não, mas são as poucas pessoas que prestaram depoimento contra o Arisson no processo administrativo, sempre falavam que conversavam com essa pessoa num sentido próximo e que também conversavam com outras 2 pessoas específicas e a interação sempre se iniciava por meio dos perfis falsos que foram criados nas redes sociais. Né? E essa pessoa tinha uma vinculação direta, inclusive que está pelo que me relataram, que ela está diretamente nos próprios relatos do processo administrativo e dessa sindicância preliminar, em que ela fazia ponte com a direção da faculdade e com a pessoa responsável pela sindicância preliminar, né? E me causou muita estranheza também ela vir falar que já tinha esse conhecimento do assunto, né? Enfim, ela até mencionou uma entrevista para mim, ela me mencionou uma entrevista porque eu evitei de ter contato com ela, né? E simplesmente falava, quando ele me falou que ele já sabia, né, de que a decisão estaria próxima, que a conclusão do PAD estaria próxima, eu falei, como que você sabe? E ela sempre foi divagando, de certa forma, e até falando, mas isso é lógico, isso eu posso especular, etc. Mas o fato concreto é que ela tem uma íntima relação com outras pessoas que têm íntimas relações dentro da Faculdade de Direito, e da direção da Faculdade de Direito, e como a gente já viu ao longo do ano passado, inclusive, especialmente no período da sindicância, em vários momentos eram vazados antecipadamente à imprensa, né, atos que seriam praticados na sindicância sem que o Arisson tivesse sido sequer intimado. Né? Então, sem que o ato tivesse sido praticado formalmente, né, a própria Faculdade de Direito ela já soltava matérias falando sobre o assunto. Né? Tem pelo menos umas 2 ou 3 matérias nesse sentido, que se você for olhar o cronograma, for olhar a linha do tempo, desculpa, né, corrigindo, se verifica, a matéria saiu e quase que concomitantemente ou posteriormente o ato em si era praticado. Né? E esses atos, muitas das vezes, eles se baseavam numa espetacularização das denúncias, quer em termos quantitativos. Por exemplo, houve várias matérias que falavam assim, existiam 29 depoimentos, né? Se você vai ver os 29 depoimentos propriamente dito, na realidade, 20 eram de pessoas que estavam do centro acadêmico do 11 de agosto, ou de pessoas que falavam, não sei nada, mas eu fiquei sabendo, ou de pessoas que simplesmente escutou dizer e achavam um absurdo que a vítima não teria sido apresentada na história, e de pessoas que não tinham nenhuma relação com a própria Universidade de São Paulo, ou diretamente com o próprio, ou diretamente, quer institucionalmente, né, quer por uma questão pontual, que o professor Arisson Mascaro ele sempre foi conhecido, né, pela grandiosidade de suas ideias, e não só pela grandiosidade de suas ideias, mas também por uma grande produção acadêmica de altíssima qualidade. E a gente sempre teve, nesse contexto, um grupo de estudos
que você fazia uma aproximação desse grupo de estudos com algum grupo de pesquisa, para você fazer uma ponte dessa produtividade acadêmica, né? Inclusive de forma a enaltecer a própria Universidade de São Paulo. E havia um número que as pessoas eram no máximo ligadas a essa questão do grupo de estudos ou do grupo de pesquisa, mas não tinha um vínculo direto com o Alisson. Entendi. Ô, Vitor, o que me parece, nesse caso, isso a gente vai chegar lá, é de que, na verdade, o Alisson Mascaro, uma universidade tão importante como a USP, mas mesmo assim ele parecia ser um peixe fora d'água, mesmo com uma grande produção acadêmica, ou um patinho feio, vamos chamar assim, mas eu quero entrar nisso, mas eu queria, na questão do vazamento, por quê? Porque eu fui apurar e essa pessoa, eu não vou dizer o nome aqui, essa pessoa disse o seguinte, falou, mas como é que você soube do julgamento? Isso indica vazamento. Que a Lava Jato fazia muito, e eu cobri muito isso, por exemplo, alguém vazou. Aí ele disse, não, eu soube pelo seu comentário, porque um dia depois do evento 247, eu falei aqui que era um absurdo o que estava ocorrendo e que estava em via de se concretizar uma grande injustiça que poderia ser a demissão de um professor de grande prestígio, renomado, embora dentro da comunidade o patinho feio, vamos dizer assim. Isso que eu sei. Aí eu digo o seguinte, aí quando eu disse, não, eu soube que o julgamento vai ser pelo seu comentário. Eu falei, impossível, porque eu não sabia quando vai ser o julgamento. Quer dizer, isso não houve. Então, o que eu quero dizer, quando ele disse que eu tinha dito quando seria, eu não disse isso. Isso não tem consistência, mas eu vi pela mensagem que ele enviou a você que ele crava que o resultado sairia agora na próxima semana. Alguém passou de um processo que é sigiloso, o que mostra, o que indica, e eu vi isso muito na Lava Jato, por isso que eu estou querendo fazer esse paralelo, eu vi muito na Lava Jato que indica o mesmo modus operandi, quer dizer, você tem vazamento, esses vazamentos são passados para, às vezes, imprensa amiga, ou seria para influenciador amigo, e aí vai criando uma campanha, vai criando um círculo. É por isso que eu perguntei para você, quando eu olhei, falei, e tudo indica que é vazamento, e que essa pessoa vazou, o que mostra que é o seguinte, é um jogo já com cartas marcadas, só tem um lado, e é um lado, vamos chamar assim, daqueles que estão querendo o Alisson Mascaro fora da universidade. É assim que eu vejo. Não sei se eu tenho razão do que eu estou falando, mas foi assim que eu vejo. Por isso que eu te perguntei da questão da quem passou para ele essa informação, porque ele disse que fui eu, impossível. Eu fiz um comentário que estava em via de se concretizar. Claro, o processo está terminando, vai se concretizar. Agora, eu não disse quando vai ser o julgamento. É isso que eu gostaria de falar. Enfim, eu entendo a tua preocupação, mas eu tenho que dizer, e a gente está aqui ao vivo, né? Que, de fato, eu não posso afirmar categoricamente houve vazamento ou não houve vazamento, né? Mas a gente tem indícios nesse sentido, até pela reiteração da conduta, né? O que já ocorreu no passado, no próprio caso do Alisson nesse sentido, né? E causa estranheza até essa pessoa ter vindo a mim mandar essa mensagem num regozijo, né, como se fosse uma competição, né? Enfim, é uma situação extremamente triste, uma situação que para mim me causa muita perplexidade, já me causou, isso pessoalmente, independente da minha postura como advogado, mas pessoalmente me causou muitas dores até mesmo, porque realmente é um sentimento, é uma situação extremamente delicada. Mas, de qualquer forma, como eu estava dizendo, de fato não dá para a gente afirmar categoricamente houve ou não houve vazamento. Mas tudo indica, porque realmente, eu te digo agora de bastidor, eu acabei de ficar sabendo por uma pessoa, né, que hoje, agora, às 9 horas da noite, é que foi publicada, foi encaminhada aos membros da congregação a pauta da congregação da próxima semana. Né? O Alisson, ao que me consta, ele recebeu ontem à noite, né, a informação de que o assunto do PAD seria inserido nisso. E a mensagem foi encaminhada na terça-feira. Né? Então, é uma questão realmente, realmente muito, que causa muita perplexidade, muita estranheza. Muito embora eu tenha que a gente não possa fazer uma afirmação categórica nesse sentido. Mas as desculpas, as explicações que foram dadas são... Enfim, acho que a questão... Veja, Joaquim, essa é uma questão lateral
que se soma, né, ao que você colocou agora aqui dentro, né, o que você colocou agora há pouco na fala, dessa história do patinho feio, dessa história de uma decisão que já estava dada. Falando disso, propriamente dito, né, o Alisson Mascaro, ele é uma pessoa que eu conheço, a gente falando um pouquinho dele, eu conheço ele desde 98, 99, a gente inclusive fez escola de governo junto, lá em 1999, e logo na sequência ele foi professor do Mackenzie. A gente manteve algum contato distante, num largo período, até eu, particularmente, resolver ingressar no plexo das contradições da minha vida, de querer ingressar num curso de pós-graduação para fazer o processo de mestrado e doutorado. Foi assim que a gente volta, a gente se aproxima, né, e estabelece uma relação muito bonita desde então, né? E o Alisson Mascaro é uma contradição, que eu vou dizer, mas a despeito da gente falar de uma falácia da meritocracia, né, vamos por assim dizer, o Alisson Mascaro, ele cresceu por seus próprios méritos. Eu conheço a história de vida dele nesse contexto, e ele cresceu por seus próprios méritos, sem ter que beijar a mão de ninguém, sendo reconhecido pelo seu brilho, pela sua capacidade intelectual, pela profundidade de suas capacidades, pela sua plena capacidade, eu chamo de Aristóteles do século XXI, pela sua plena capacidade de sistematização do conhecimento, que a gente vê lá na obra dele do Filosofia do Direito, né, uma sistematização dificílima de ser feita dos diversos pensadores, e ele cresceu sem ter que beijar a mão. Só que, infelizmente, né, uma característica muito peculiar, né, nesse contexto é que existem dentro do Largo de São Francisco, né, relações de muito compadrio, relações de muito, como é que eu posso dizer, de muita politicagem, né, de você ter que se relacionar com A, com B, com C, com D, enfim. E o Alisson nunca foi nesse contexto, e pelo contrário, a opção dele, e aí entrando no assunto mais que coloca como um patinho feio na história, né, como usando a expressão que você colocou, é que é o conjunto das ideias que ele defende. O Alisson é o único marxista declarado, professor do Largo de São Francisco. Existe até um outro professor que trabalha com certas categorias marxistas, mas, enfim, mas o grande filósofo marxista é o professor Alisson Mascaro, né? Só que o pensamento dominante dentro do Largo de São Francisco é um pensamento que ele remonta, de um lado, e aqui usando até a própria classificação que o professor Alisson coloca nos 3 caminhos do pensamento jurídico contemporâneo, né? De um lado, de um juspositivismo numa vertente interna eclética, especialmente quando tributária um filósofo que é muito comum, muito conhecido dentro do mundo jurídico, que é o Miguel Reale, né? E, num segundo momento, há pensadores também juspositivistas, que o Alisson Mascaro classifica ele como sendo um juspositivismo ético, né? Que está muito relacionado, inclusive, ao que se chama de esquerda liberal, né? Ou esquerda conservadora, ou esquerda progressista, dessa social-democracia de esquerda, de centro-esquerda, que varia centro-esquerda, centro-direita, né, em que busca o Estado para promover políticas públicas para fins de justiça social, né? E o Alisson Mascaro, ele tem uma característica que ele nunca discutiu sobre questões de aspectos pessoais. Ele sempre fez a discussão no plano das ideias. E no plano das ideias, ele sempre trouxe de uma crítica, não no sentido destrutivo, mas no sentido de se dar uma orientação para o próprio agir político da esquerda, dizendo que, olha, esse agir progressista, ele encontra limites nas próprias contradições do capital, nos ciclos de crise do capital, ele não resolve o assunto, o capital ele se rearticula nesse contexto, no sentido de apontar caminhos para o que não fazer para se construir algo que, se pudesse verdadeiramente, no mínimo, se trabalhar a questão do conceito de justiça social, não no sentido idealista, mas no sentido materialista, histórico, na linha direta de Marx. E isso causa de grande desconforto, causa enorme desconforto, até mesmo quem está à frente do campo de batalha. E no campo do jogo das vaidades, nesse contexto, então se forma
como é que eu posso dizer? Uma aversão, né? E é muito peculiar isso. Quando nós temos um governo de esquerda à frente de um determinado governo, há uma aversão a esse plexo de ideias que o Alisson Mascaro defende. Quando o governo não está, o governo não é de esquerda, o centro-direita está na oposição, há uma proximidade muito grande nesse contexto. O Alisson Mascaro, por exemplo, ele trouxe, quando teve a questão do golpe da Dilma, em 2016, né, as pessoas voltavam a ele para entender o assunto. Mas depois, quando eu estou na frente do campo de batalha, ou seja, com controle do poder político da agenda pública, né? Qualquer coisa que seja contrária é refratar, se traz algum refratário, mas o desconforto ele é latente. Ele é latente não no sentido do agir político propriamente dito, mas no sentido da corrente de pensamento propriamente dito. E aí você tem uma questão de ego muito grande, porque você tem que fazer uma afirmação do que eu defendo contra o que o outro. Então, eu estou me afirmando nesse contexto que o outro é correto. Né? Ô, Amaral, a Isabel aqui, ela sintetizou muito bem tudo isso, sabe? Quando você está falando que ela disse o seguinte, que o Adson Mascaro, Isabel Peritz, Adson sempre despertou paixões intensas e, na mesma medida, muita inveja. É verdade. Sim. Ele é um grande intelectual. Mas, Amaral, eu queria saber disso, como é que você entrou nesse caso? Você é amigo dele, como disse, contemporâneo, né? Vocês dois têm quase a mesma idade. Sim. E vocês dois estudaram juntos, né? Na mesma faculdade, com alguma diferença de classe? Não, eu não estudei na mesma faculdade intelectual. Quer dizer, eu quero dizer o seguinte, vocês têm essa mais antiga, então você conhece muito bem. Mas você entrou nesse caso que eu queria saber, que, na verdade, até para confirmar com você, que você foi quem, como advogado, esteve com as plataformas, ou procurou as plataformas, acionou a justiça, não foi isso? Para ter as informações sobre quem eram os haters. E esse resultado mostra que, na verdade, tudo isso veio de fora. Eram pessoas que não queriam, eram, na verdade, perfis fraudulentos, não é isso? Isso já antes de começar o movimento de acusação de ordem sexual, ele já era atacado. Eram outras críticas, mas a certa altura começam a vir as críticas nessa direção, porque, ao que parece, eram pessoas que queriam desconstruir o Adson Mascaro. Me pareceu muito claro. Então, eu pediria para você perguntar quando é que você entrou e que foi exatamente a descoberta, porque aí eu sei de uma outra pessoa que é aluno da UF que foi procurado por um desses perfis fraudulentos, para que colaborasse, contribuísse com uma campanha, e ele não contribuiu, mas isso eu vou falar depois. Eu queria que você contasse, então, como vocês descobriram que eram haters, e eram, na verdade, pessoas que estavam por trás desses perfis fraudulentos. Claro. Só uma pequena correção. Eu não estudei na graduação no Largo São Francisco. Eu fui fazer Largo São Francisco só no doutorado. Né? Eu fiz a minha graduação na Universidade Mackenzie. Né? E eu conheço o Alisson a partir da escola de governo, mas de algum movimento estudantil anterior, né, inclusive. Né? Mas isso eu acho que não é tão relevante. E uma segunda questão que eu acho que é importante já dizer desde logo, que a gente não tem clareza, só suspeitas, das motivações por trás desse processo de perseguição. Então, aqui eu até vou me reservar a não querer fazer ilações por meras suspeitas, por meras elucubrações, tá? Mas então, nomes não, mas são, nem nomes, nem essas com certeza são perfis fraudulentos, é isso? Sim, são perfis fraudulentos, né? O Alisson já falou em algumas oportunidades, especialmente aqui no Brasil 247, mas eu posso elucidar um pouquinho com mais detalhes esse assunto, porque eu realmente, de fato, eu e outras pessoas... Foi você que verificou isso, né? Que descobriu. Sim, exatamente. Né? Eu vou chegar lá. O Alisson é uma pessoa que ele... o Alisson é uma pessoa, Joaquim, que ele sempre preservou a sua intimidade, ele nunca falou nada a público de sua intimidade. Inclusive no que diz respeito à sua orientação sexual. A primeira vez que ele falou sobre isso foi na... Como é que fala? Foi na entrevista que ele deu ao Leonardo Atush, agora em março desse ano, né? E como eu já disse, até isso foi uma violência gigantesca, porque você tem que ser forçado a falar sobre a sua sexualidade, é uma situação horrenda, né? E por conta dele nunca ter falado sobre a sua sexualidade, né, sempre existe aquela fofoquinha,
né? Sempre existiu, sempre existiu uma dada fofoquinha sobre questões de sua própria sexualidade, né? De um diz que me diz, aqui, acolá, que sempre esteve presente, mas você, como professor, você tem que tomar um cuidado de não entrar, não alimentar essas fofocas, de certa forma, né? Pois bem, eu falei dessas fofocas porque eu tenho uma motivação nesse sentido, né? Como o Alisson já relatou, a gente percebeu esse processo de perseguição a ele a partir de agosto de 2023. E como é que se deu essa percepção? Essa percepção ela se deu a partir de comentários feitos por perfis anônimos que a gente não tem nem o print, né? Em entrevistas ao vivo que ele dava, né? No Brasil 247 e em outros canais que ele participava, né? E aí a gente tem um segundo, não vou entrar nos meandros de todos os detalhes, mas eu vou entrar em momentos, como é que eu posso dizer, fundamentais, porque essa perseguição ela tem, no mínimo, 3 fases. Ela tem uma fase que vai, desse momento que a gente percebe de agosto de 2023 até janeiro de 2024. Aí ela se mantém numa segunda toada, de janeiro de 2024 até julho de 2024. Aí ela tem uma terceira fase, eu falei 3 fases, são 4. Ela tem uma terceira fase, de julho de 2024 até setembro de 2024 e de setembro até a publicação da matéria do Intercept, né? Ela tem, a gente vai vendo que a gente consegue fazer essas diferenciações. Por que disso? Porque nessa primeira fase haviam, ao que me consta, né, claro, a perseguição ela se dá em termos de comentários sobre questões de natureza sexual do Alisson feitas em entrevistas ao vivo dele, ou não, entrevistas ao vivo no YouTube, ou então em redes sociais, vamos por assim dizer. Os comentários banais, né? As pessoas entravam na transmissão pelo chat e faziam alguma difamação ali, entendeu? Exatamente. E isso é um... E essas pessoas não eram pessoas reais. Essas pessoas eram... A gente não consegue nem dizer sobre essas pessoas, porque eu não tenho, como no comentário, eu não consigo pescar quem são essas pessoas propriamente ditas, né? Porque não fica lá, você vai num perfil, a não ser que seja um comentário que esteja no YouTube, por exemplo, aí você consegue, no Facebook, você consegue, mas a gente não printou nesses comentários ao vivo, a gente não tinha essas informações, né? Mas aí o que acontece, Joaquim, né? A gente entra no começo em janeiro de 2024, no final de janeiro de 2024, fevereiro, há um passo além na história. E esse passo além nos causou certa perplexidade. Por quê? Porque até então, comentários, isso faz parte desse mundo das redes sociais, né, em que o que não há é política, porque a rede social é um momento em que você está lá desopilando, que você está lá fazendo... Não é um momento de diálogo, é um momento de não diálogo, é um momento de afirmação, é um momento de fraqueza intelectual, né, de fraqueza da pessoa em que ela quer se afirmar num diálogo surdo, num diálogo vazio, né? E ela vai estar lá desopilando, ela está querendo afirmar uma posição ou não. Enfim, eu particularmente, tanto que até hoje eu nunca me manifestei sobre o caso do Alisson, até mesmo nas minhas redes sociais, até por conta dessa minha questão, e eu particularmente eu também não gosto muito de redes sociais. Mas, enfim, o que aconteceu? Em janeiro de 2024, né, a gente tomou uma surpresa de 2 mensagens que foram mandadas para 2 pessoas com quem a gente tinha relacionamento. Eu vou também dizer o nome dessas pessoas, né? Inclusive, com uma delas eu tinha muito contato, porque eu estava até fazendo um trabalho com ela, propriamente dito. Em que um perfil, né? Esse perfil se chama Bolchevique USP, que depois foi alterado esse nome para Levante USP, entra em contato com esta pessoa para dizer que a conduta do Alisson para com ela numa aula ocorrida em novembro de 2023 tinha sido inadequada. Como se fosse provocando ela nesse sentido. Uma provocação. Olha, ele fez isso com você, que absurdo, hein? Você não quer vir com a gente aqui fazer uma queixa contra ele? Você não quer fazer alguma coisa contra ele, de certa forma? O que essa mensagem nos revelou? Que era uma pessoa que estava próxima, acompanhando o dia a dia do Alisson, em sentido de suas aulas, inclusive. Então já não era mais o que a gente achava que podia ser, alguma situação dessas de
de uma pessoa que tem alguma frustração, uma frustração contida, né, por uma idealização de uma figura pública, e que a gente vê comumente por aí fora, com pessoas que têm um perfil público, né? Aqui a gente estava falando de uma pessoa que tinha alguma proximidade para trabalhar, para fazer para vir fazer uma provocação no sentido difamatório do professor Alisson, né, em frente a uma pessoa. E essa pessoa respondeu muito lindamente, ela nem conversou comigo, né, comigo ou com o Alisson nesse contexto, e ela já deu uma resposta assim, tipo, atravessada, de cara, cortando qualquer tipo de papo, e aí esse perfil foi apagado. Esse perfil foi apagado. Né? Teve uma outra mensagem ainda, essa eu não vou me recordar com detalhes, que também foi mandada por uma outra pessoa que também estava nesse contexto, mas com um viés até um pouco menor na sua intensidade. Né? E aí o que aconteceu? Aparecia entre janeiro a julho de 2024, né, aparecia... voltou a aparecer comentários de perfis, geralmente de perfis até mesmo desse Bolchevique USP, Levante USP e alguns outros que a gente não conseguiu por um descuido de pegar, né, na história, né, voltando à tônica anterior. Só que a gente já acendeu um sinal de alerta muito grande nesse contexto, e muito debate havia. A gente conversava muito sobre o assunto. O que a gente fazia? Tomava alguma medida? Não tomava alguma medida? Ia atrás da justiça? Não ia atrás da justiça? E a gente ponderava, porque você tem sempre prós e contras em tudo, né? E a opção até então tomada era no sentido de não vou dar palanque para essa pessoa, não vou expor ele, eu posso estar satisfazendo ou querendo alguma provocação, não vou entrar na provocação, não vou querer expor a minha intimidade, de certa forma, tudo mais. Mas isso havia um incômodo ao Alisson Mascaro nesse sentido, né? Aí a gente teve um segundo momento, que é essa de julho de 2023, né, que também nos causou muita perplexidade, e num primeiro momento ela estava muito próxima da mensagem que tinha ocorrido lá em janeiro de 2023, de 2024. Por quê? Porque foi uma pessoa que entrou em contato por uma mensagem direta no Instagram, nesse perfil Bolchevique USP, salvo engano, né, com um jogador de futebol, que eu não vou me recordar o nome dele agora aqui. Um jogador de futebol de Portugal, né, em que o Alisson havia feito menção a essa pessoa numa entrevista que ele tinha dado alguns meses antes, quando lhe perguntaram de uma situação do Neymar, né? E ele falava, olha, entre Neymar e tal, eu prefiro tal, porque eu até fiquei sabendo, né, por terceiros na história, que tem um jogador de futebol que me segue nas redes sociais, né? E ele mencionou aleatoriamente, acho que nem mencionou o nome. E do nada, esse perfil falso, ele vem e manda uma mensagem para esse jogador de futebol. O Alisson não menciona o nome desse jogador, se não me engano. E essa pessoa, né, o Alisson tem 105 mil seguidores num crescimento orgânico, ele nunca pagou nada, ele foi num crescimento orgânico das suas redes sociais, 105 mil seguidores no Instagram. E é como achar uma agulha no palheiro, porque essa pessoa nem fala que é jogador de futebol no seu perfil, não tem como você fazer essa pesquisa, e do nada, esse perfil falso, ele localiza esse jogador de futebol, manda uma mensagem dizendo para ele, olha, que o Alisson diz que falou com você, que ele é comedor, que ele come todos os assos, que ele te comeu, enfim, de uma baixeza gigantesca, de uma mentira gigantesca, num contexto dessas fofoquinhas, dessas fofoquinhas que sempre se colocavam na história, ao longo da história da vida do Alisson. Isso já não falo, poxa, isso já. E ao mesmo tempo teve uma outra entrevista do Alisson também que teve comentários que chamaram a atenção, mas isso chamou a atenção porque alguém se deu, esse hater, ele foi pescar uma agulha no palheiro dentro do universo de 105 mil seguidores do Alisson. Conhece o Alisson, portanto, né? Exatamente, ou seja, a gente viu que ele estava muito mais próximo, né? E aí, eu não quero fazer paralelo e não vou comentar sobre esse assunto, mas o terceiro momento se dá quando estoura aquela questão do Silvio Almeida. O Silvio Almeida também é muito próximo a gente, né? Foi orientando do Alisson, tem uma relação de amizade. Eu, particularmente, também conheço o Silvio Almeida, desde os tempos de faculdade, que fizemos faculdade junto, de certa forma, e acusações que eu afirmo falsas, inclusive, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui com você na entrevista. Tudo bem. Mas essa questão do Silvio Almeida, ela entra como uma hecatombe dentro
dentro do grupo de estudos, do grupo de pesquisas que a gente tem no Alisson. Por quê? Porque existe um modus operandi por trás da questão do Silvio, que também é o mesmo do Alisson. E esse modus operandi, ele pressupõe o quê? Um primeiro momento, uma questão de você estabelecer, se valer, melhor dizendo, de uma ação política concreta que é imprescindível para os nossos tempos, já visto até o que tivemos essa semana, de um combate a esse machismo, essa violência contra a mulher, esse patriarcado que coloca a mulher como um objeto, que faz violência física e moral contra essas pessoas, contra mulheres de modo geral, que também, de alguma forma, também se coloca na questão do grupo LGBTQIA+, né, que também é um grupo perseguido historicamente por esse machismo estrutural, de certa forma. E uma das características que há aqui, né, Joaquim, é que, de fato, questões de violência, inclusive de natureza sexual, ou questões de assédio moral, elas se dão no plano de uma dada intimidade, com uma difícil prova a ser feita. Então, nesse contexto, inclusive, nos próprios debates jurídicos, né, se já se reconheceu, de certa forma, que em crimes desta natureza, né, há que se dar valor à palavra da vítima, porque é uma prova impossível, é uma prova impossível de ser feita, de você tirar a certidão passada em cartório do céu e assinado embaixo de Deus de que houve um determinado, usando aqui de Moraes na história, né? Enfim, de que a pessoa fez isso ou fez aquilo, etc. E tal. Há que se reconhecer também, em certas situações, que o grau de vergonha, especialmente em crimes de natureza sexual, eu quero deixar isso muito registrado. Há que se reconhecer que em crimes de natureza sexual, especialmente com relações a mulheres, a violência psíquica às mulheres é tão grande que pode trazer a ela um dado imobilismo, né, que a impeça de, num momento imediato, ir fazer o procedimento adequado, que é você fazer um boletim de ocorrência, fazer um laudo do ML e assim sucessivamente. Então, nesse contexto, num bojo de uma disputa legítima, né, se construiu esse arcabouço, então tem que valorizar a palavra da vítima em casos análogos a esse sentido. Só que isso não é absoluto, Joaquim. Entendi, claro. Porque existem situações, e o caso do Alisson e também o caso do Silvio estão inseridas nessa situação, de que há um aproveitamento por outros motivos que a gente às vezes não são claros, para se estabelecer uma verdade onde não há essa verdade. E o caso do Alisson, especificamente, que eu vou comentar, eu vou chegar no ponto, é exatamente dentro desse contexto, se dá nesse contexto. Por quê? Porque a partir de setembro de 2024, com a questão do Silvio, a partir desse contexto de se acreditar, eu tenho que valorar absolutamente a palavra da vítima, e eu não posso desqualificar a palavra da vítima, se traz uma situação absurda de que, nesta valorização, a própria acusação já é a condenação, já importa na condenação da pessoa. É uma santa inquisição, né? Isso é um processo de uma santa inquisição, que é uma subversão do próprio processo, do devido processo legal, que é uma construção histórica que tem uma característica específica no capitalismo, né? Em que o ônus da prova é de quem acusa, não de quem é acusado. Só que em situações como essa, se valendo dessa situação, há essa inversão do ônus, há essa inversão desse processo. Eu já tenho... o fato de acusar já importa na condenação. Fantástico. Não, é isso mesmo. É o que está acontecendo atualmente, né? Vitor, mas eu estou preocupado com o tempo, por isso eu vou fazer mais uma colocação de uma apuração que eu fiz. Tem uma acusação que chocou todo mundo, que fala estupro, porque houve um estupro. E pelo que eu apurei, a suposta vítima, isso foi eu que apurei, a suposta vítima, ela tem posterior à denúncia, denúncia não, porque ele não fez denúncia nenhuma, aquilo que
ele acabou relatando, talvez pescado por essas pessoas que estão fazendo campanha contra o Alisson, talvez. Ele acabou relatando, ele fala de uma data que teria ocorrido o suposto estupro, só que tem mensagens posteriores muito carinhosas, muito amorosas. E eu queria que você falasse sobre isso, porque isso, para mim, quando eu soube, além do depoimento de um aluno do Adson, eu não vou também falar o nome, mas que eu encontrei no dia do evento ali, do lançamento do livro, e que ele contou como é que ele foi procurado por esses perfis anônimos, tentando cooptá-lo. E ele disse não. Ele falou. Primeiro ele deu corda para saber quem são as pessoas. Aí todo mundo falou: olha, não. E aí, quando ele disse não, foi ameaçado, inclusive, né? Então, aí eu digo para você, é uma campanha, para mim isso não há dúvida. Então, eu digo que isso não é coerente. A pessoa que fala que foi, no relato dela, que foi estuprada, e depois tem são muitas mensagens. E ela faz a mensagem e é mensagens carinhosas. Quer dizer, não pode ter sido estuprado, entendeu? É isso. Eu queria que você falasse isso, por favor, por causa do tempo. Não, tranquilo, eu vou tentar ser um pouquinho mais sucinto para a gente respeitar o nosso tempo aqui. E essa questão que você mencionou, desse crime de estupro, inclusive, ele está diretamente relacionado a esse contexto, porque todo esse processo todo esse processo da perseguição resultou, inclusive, na construção de narrativas, de um lado, e de outro lado, na busca muito mais próxima, que se dá a partir de setembro de 2024, né, de se buscar pessoas de relacionamento com quem o Alisson poderia ter tido algum relacionamento íntimo, inclusive com um processo bem arquitetado, de pessoas muito próximas, inclusive desse que mandou a mensagem que a gente estava falando agora há pouco, né, que tinha acesso às redes sociais do Alisson, às senhas das redes sociais, e tinha contato com inúmeras pessoas, né? Inclusive ele orquestra ele e outras pessoas orquestram. A gente não sabe ainda as motivações e como se deu em detalhes no assunto, orquestrando narrativas, né? Essa que você mencionou da questão do crime, de fato, é uma situação muito grave que ocorreu, uma acusação muito grave que ocorreu na matéria do Intercept. Eu não quero aqui antecipar assuntos, mas a única coisa que eu vou anunciar, né, já que você fez a pergunta, eu não vou poder me esquivar de responder, que já foram tomadas medidas legais contra essa pessoa. Essa pessoa vai responder sobre esse assunto na justiça. É uma calúnia. É uma denúncia falsa. É uma acusação, inclusive, falsa. Existem milhares e milhares de mensagens dessa pessoa com o Alisson num relacionamento extremamente afetivo, amoroso, carinhoso. Essa pessoa, um ano depois, sai de sua cidade para encontrar com o Alisson num evento público, a todo momento sempre fazendo sempre elogios, agradecimentos de sua visita aqui em São Paulo. Enfim, não posso entrar em tantos detalhes, porque isso já é objeto de um processo de natureza jurídica, tá? Mas o que resulta, a gente não sabe a motivação do porquê que essa pessoa faz o que faz, mas ela comete ela vai responder, né, já está em andamento uma medida jurídica já adotada nesse sentido, né, mas essa pessoa se insere dentro do contexto dessa arquitetura da perseguição do Alisson. Porque, de fato, essa terceira fase, que é o que você estava mencionando da mensagem que ocorreu, o que aconteceu? Os haters, esse grupo essa pessoa que mandou a mensagem que você me perguntou, né? E outras também, não vou mencionar nomes aqui dentro, né? No momento certo, com todas as provas e tudo mais, isso virá a público, de certa forma, né? Elas arquitetaram um sistema de lawfare, inclusive, foram buscar ativamente depoimentos, né? Criando uma aura homofóbica e moralista contra o Alisson, inclusive, né? Se valendo até de questões de homofobia nesse sentido, né? Instigando, olha, o professor Alisson, ele dava abraços, e você que é heterossexual, na realidade ele estava tirando uma casquinha, que é grande parte dos relatos da matéria do Intercept vão nessa linha. A gente ainda não sabe por que essa pessoa em específico acusou o Alisson de estupro, né? Mas isso não existe nenhuma prova nesse sentido. Eu não posso, nesse contexto, valorar
dar um valor absoluto à palavra da vítima nesse caso. As circunstâncias que já existem, que já estão sob investigação, mostram exatamente o contrário dessa situação. A gente não sabe como é que foi a relação. Essa pessoa, a gente tem conhecimento dessa pessoa, ela não está no PAD de maneira inicial, ela não está na sindicância, não é na sindicância nem no PAD. A gente tem conhecimento, essa pessoa, o depoimento dela, ela é apresentado à USP já no momento em que o Alisson já iria apresentar as suas testemunhas de defesa, né? E aí eu tenho que parar o processo administrativo de uma maneira muito estranha e esquisita, inclusive num quarto aditamento ao processo administrativo, né? E aí ela faz um relato por escrito fazendo essas acusações. A gente realmente foi aí que a gente conseguiu fazer o link entre a matéria do Intercept com essa pessoa, a partir desse depoimento que foi dado no PAD, né? Que eu tive conhecimento porque eu fui testemunha e me perguntaram sobre isso, né? E como é que fala? Como é que eu posso dizer, Joaquim? E o que ficou claro ali dentro é que essa pessoa mesmo reconhece que conversou com aquela que me mandou a mensagem aqui dentro, que teve contato com os perfis haters. Ele fazia parte do grupo de estudos do Alisson nesse contexto, né? E ele foi cooptado. Inúmeras pessoas dessa terceira fase, nessa quarta fase que eu estou te colocando, entre setembro e até a matéria do Intercept, foram contatadas pelos perfis falsos que indicavam um telefone de um pretenso jornalista que também era integrante do grupo de pesquisa, que tinha relacionamento com esse que me mandou a mensagem, né? E a gente tem clareza, inclusive, de que essas pessoas ativamente foram comemorar Ano Novo junto ano passado, né? Estavam lá juntos, eles ficam... E aí é que volta para fechar a questão da mensagem. É muito triste ver um regozijo, né? Essa pessoa, ao me contatar, o que ela está colocando? Ela está se mostrando um regozijo por sua, como é que fala? Por sua aventura, né? Enfim, por sua caminhada, né? E talvez o que ele fez ao trair, né? Ao ser um Judas, ao agir como se fosse a Abigail Williams lá do Bruxa de Blair, né? Que começa a fazer aquele processo histérico, né, de acusar o Daniel Day-Lewis na história, enfim, ele começa a acusar, eu acuso, ele fez isso comigo, ele assume esse papel de Abigail Williams, né, acusando, sem provas, no final das contas, para conseguir o intento do quê? De matar o Daniel Day-Lewis, ou no caso, de tentar destruir o Alisson Mascaro nesse contexto. Mas o Alisson Mascaro não vai ser destruído por conta disso. A questão, a figura do Alisson, ela é muito superior ao Largo de São Francisco. Eu não posso adiantar aqui, apesar de ter suspeitas, né, porque a gente tem uma ilusão, e para fechar, eu acho que eu fecho com isso, Joaquim, de que eu não tenho uma ilusão, até mesmo como um filósofo e como pela minha histórico de vida, daquela ilusão, aquela ideia maior de que o processo judicial ele é imparcial, ele é perfeito, etc. E tal, tudo mais. Não é. A própria justiça é um processo político. Ao se dizer se é certo ou errado, justo ou injusto, legal ou ilegal, aqui é um ato eminentemente político. Não existe esse dogma do valor em absoluto, de que existe essa impessoalidade, de que eu me dei os fatos e lhe dou o direito. Já existe uma aparência por conta dessa situação, de que eu vou utilizar essa situação para fins de conseguir um outro intento, não pelo motivo direto, mas por um outro motivo que, no caso, era tirar o Alisson da faculdade. Só que o Alisson Mascaro, ele é muito maior do que a faculdade de Direito, as suas ideias são muito mais profundas, e falo com toda a propriedade. Ele é uma pessoa íntegra, correta, que não vive nesse padrão de normalidade, e que nunca, absolutamente nunca, agiu de maneira a abusar quem quer que seja, oferecer vantagem quem quer que seja, ou de querer satisfazer suas lascívias por conta de sua orientação sexual com quem quer que seja. Ele é uma pessoa como reconhecidamente agora, uma pessoa bissexual que não tem um relacionamento estável, que inclusive traz nas suas falas, no sentido da revolução, que a revolução ela não se dá meramente pela tomada dos meios de produção, que isso é um problema próprio do marxismo, é um limite do marxismo, mas que a revolução ela se dá no plano ideológico, no plano mais profundo, que inclusive também se dá na luta, no libertar-se das repressões moralistas desse capitalismo vitoriano,
né, de um monogâmico, de ter que ter uma relação estável, 2 a 2, e assim sucessivamente. Vivemos um amor pleno, livre, sem essas repressões. É isso que ele sempre provocou o assunto. E ele sempre foi uma pessoa extremamente carinhosa, Joaquim, que sempre abraçou e acolheu todas as pessoas de uma maneira verdadeira. E por conta desta característica, esse moralismo conservador e até reacionário estão aqui buscando tirá-lo da faculdade, né? Numa construção de uma narrativa arquitetada, pensada, inclusive, homofóbica contra si. O Alisson é muito maior que essa história. Então, ele estar ou não estar na USP, né, se a decisão vai ser de mantê-lo ou não mantê-lo, isso não abala quem ele é, no plano das suas ideias e no plano da sua conduta moral e ética. Perfeito. Mas ele está fazendo o que tem que ser feito, cabeça erguida, e agora, como você revelou, essa pessoa vai responder pela acusação, pela calúnia. E isso é muito importante, porque não se deve calar mesmo, entendeu? Sim. Porque você imagina, começa com a campanha na internet, perfis falsos, depois isso ganha, vamos dizer assim, um espaço no Intercept, entendeu? E ali você vai assumindo áreas de que aquilo é uma verdade absoluta. Exatamente. E aí, quando você retoma a racionalidade, você vai olhando e falando, peraí, estupro, mas peraí, essa pessoa estava, muito tempo depois, com mensagens afetivas, não pode ser. Isso não é crível. Aí você vai encontrando pessoas que falam, olha, eu fui procurado, queria que eu, depois que as denúncias começarem, queria que eu falasse, mas eu não tinha nada para falar. Exato. Pelo contrário. Entendeu? E aí vão pescando um ou outro, agora de substância não há nada. Eu vi isso na Lava Jato e tenho certeza que o modus operandi é o mesmo. Por isso que isso causa indignação. Olha, obrigado, Vitor. Eu quero falar mais com você, mas vamos ver se a gente fala numa outra oportunidade. Claro. Agora, porque eu conversei com você também, você conhece profundamente, sabe da dor pessoal que o Alisson sofreu, e isso é natural. É natural. Sim. A pessoa ser constrangida a falar da sua orientação sexual. Isso é uma tortura absurda, entendeu? Para poder se defender. Entendeu? De uma acusação que ele não sabe direito nem qual é. E a acusação dessa, que é a única acusação que tem, não é um estupro, é uma calúnia. Efetivamente é, porque a pessoa faz depois... depois não é uma mensagem, é várias. Mensagens afetivas, são várias. Agora, como é que pode ter sido estupro? Não. Olha, o Camilo Caldas faz um comentário, além de testemunha, Mascaro tem provas documentais, algumas pela atuação do Vitor Baral, que é a questão mostrando que os perfis são falsos, né? A Isabel Perides aqui, ela faz uma contribuição e acho que é um sol que ela coloca, Alisson Mascaro. Eu passo, então, para você fazer o encerramento, Dora. Nós passamos um pouquinho do tempo para você fazer o encerramento. Mais uma vez, minha gratidão por você falar, porque é muito difícil encontrar pessoas agora que queiram falar. Porque num linchamento você tem que ter muita personalidade para dizer não. Não. Isso que está acontecendo é uma injustiça e você é uma dessas pessoas. E até soube que você está advogando no caso do digital pro bono, quer dizer, faz porque sentiu a injustiça, é o senso do dever. Falou, não, tem uma pessoa sendo vítima de uma injustiça aqui, de um linchamento, e eu não vou deixar que isso ocorra, porque acompanhei essa história e sei da inocência do Alisson. Passo a palavra para você fazer o encerramento. Eu só vou comentar dessa história. De fato, eu acabei de quando num outro momento, se você quiser, estou à toda disposição, estou à sua disposição, Joaquim. A gente pode continuar detalhando, porque eu posso contar com detalhes, né? Num determinado momento a gente escolheu, a gente segurou ao máximo ter que entrar com medidas judiciais, mas a gente entrou com uma medida judicial. Eu, particularmente, assinei uma ação em favor do Alisson. Eu e o irmão dele, o Alex, assinamos uma ação em favor do Alisson para tentar obter os IPs desses perfis haters, e a gente obteve algumas informações nesse sentido, e a gente já tomou outras medidas para continuar aprofundando. Aqui o processo judicial é longo, demorado, existe toda uma arquitetura que se dificulta o acesso a essas informações, né, sem prejuízo da própria dificuldade que é inerente à questão tecnológica, né? Mas, enfim, realmente é uma situação, eu me sinto no dever aqui
né, de um dever de estar aqui na defesa não só do Alisson por suas ideias, mas no dever de estar aqui numa defesa do Alisson por sua pessoa, né, pela pessoa brilhante que ele é, pela pessoa carinhosa que ele é, pela pessoa extraordinária que ele é, que foi sujeita a uma perseguição e a uma situação que me remonta a uma questão extremamente baixa, né? Extremamente, como é que eu posso dizer? Parece que eu estou lidando com crianças e adolescentes que fazem fofoquinha. Me voltei à época de sexta série num bullying e tudo mais, mas num sentido já adulto, porque eu estou lidando com adultos nesse contexto, que agem como meninos, né? E que criam uma falsa verdade sobre o assunto, né? E que se valendo de um efeito de manada, articulando ameaças, instigando sensos de repulsa, inclusive por conta da própria sexualidade do Alisson, querem impor a ele, por motivos que para mim não são claros, uma imagem que, como eles não conseguem destruir as ideias do Alisson, eles têm que tentar atacar o Alisson em questões morais, o que é muito comum, inclusive. O Alisson, nesse sentido, não é a primeira vez, não é o primeiro personagem que sofre sobre isso, mas é um personagem que sofre um cancelamento público, virtual, um linchamento virtual gigantesco. Mas a despeito de tudo isso, de toda a dor do Alisson nesse contexto, ele se mantém firme e forte. E a gente tem clareza, é isso que eu quero deixar claro para vocês, aqui, e para todos os nossos ouvintes, que o Alisson é muito maior que isso, e que a vida dele, e que, independentemente do cargo, posição, do que vem acontecer, né, pela frente, né, porque aqui há um preconceito muito grande, há uma situação, há inúmeros fatores ali dentro que possam se dar, né, mas independente, o Alisson é muito maior que tudo isso, como pessoa e como filósofo. E a vida continua, né? Enfim, muito triste. Esse é o meu dever. Eu e outros, não só eu, mas eu e outras pessoas, né, se colocaram nesse papel, nesse dever de estar à frente, de estar apoiando ele nesse momento muito difícil, e a despeito de toda a dificuldade, ele está aqui, vivo e forte, né, acabou de lançar um livro, eu já sei que ele tem outros projetos pela frente, né? Não vou anunciar, não quero tomar a palavra dele. No momento certo isso virá a público, né? Enfim, né? As suas ideias não se calam não se calam por conta disso, não são canceladas por conta disso, e a sua vida continua por longo prazo, por longo período. Eu agradeço, para quem eu agradeço muito a oportunidade e estou à tua disposição para o que você precisar. Vamos continuar acompanhando o caso, vamos ver, espero que a USP não tome essa decisão, porque é a principal universidade do Brasil, hoje pelo ranking internacional, a principal universidade do Brasil, e pode cometer uma injustiça que vai macular para sempre a instituição. Tá Sim. Bem? Muito obrigado, Baral, muito obrigado pela audiência de todos, e vamos continuar cobrindo o caso. Tá bem? Perfeito. Um abraço para você, boa noite. Tchau, boa noite.